Olá, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é o programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar você de casa a cuidar melhor da sua saúde. Olha, nós estamos também lá no YouTube, acesse o canal Unimed Teresina Oficial e assista esta e outras edições do Minha Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade e os riscos para a nossa saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, o índice de obesidade no Brasil ficou em 22,35%. Em 2019, esse percentual era de 20,27%. A pesquisa aponta que um dos fatores que contribuíram para esse crescimento foi a pandemia. Além disso, o Ministério da Saúde ainda revela que mais da metade da população do país está acima do peso, cerca de 57,25%, quase 6 em cada 10 brasileiros. Você de casa sabe a diferença entre sobrepeso e obesidade? Essa e outras dúvidas nós vamos esclarecer hoje conversando com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Luiz Carlos Filho, cooperado Unimed Teresina. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Carlos, ao nosso programa. Bom, nós vamos começar a nossa conversa com o Dr. Luiz pedindo uma explicação. Qual é a diferença, doutor, entre sobrepeso e obesidade? Bom, do ponto de vista conceitual, o que vai diferenciar o sobrepeso da obesidade é o conceito de IMC, certo? Ou seja, então aqueles pacientes que estão com IMC abaixo de 30, entre 27 e 30 são considerados sobrepeso. Acima de 30, em vários graus, a gente tem os graus de obesidade. De 30 a 35, obeso grau 1, de 35 a 40, obeso grau 2 e acima de 40, obeso grau 3. Que a gente também conhece como obesidade mórbida. Exatamente. Né? Doutor Luiz, e quais são as causas da obesidade? A obesidade é uma condição multifatorial. Além de fatores comportamentais, a gente tem fatores genéticos, fatores medicamentosos. Alguns pacientes precisam fazer alguns tratamentos que, por conta das medicações usadas, há um acúmulo de peso. E existem fatores neuroendócrinos, neurohormonais, que contribuem para o excesso de peso do paciente. Fatores psicológicos também podem influenciar na obesidade? Com certeza. Situações como ansiedade, depressão, podem predispor o paciente a exagerar na alimentação, como também a diminuir a queima de energia, favorecendo o acúmulo de peso. Doutor Luiz Carlos, é muito comum hoje, muitas campanhas acontecem, inclusive, de pessoas que, eu valorizo o meu corpo, eu sou obesa, eu me aceito, eu sou gorda, eu me aceito. É lógico que existem muitas questões envolvidas em torno dessa polêmica, mas a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco para muitas outras doenças. Eu queria que o senhor explicasse então agora para as pessoas quais são os fatores de risco que estão associados à obesidade. A gente precisa ter um conceito em mente de que quando se trata de obesidade, nós não estamos falando de corpo, especificamente de estética. Quando a gente fala em tratar a obesidade, a gente não quer exclusivamente fazer com que o corpo daquela pessoa se transforme de forma estética. A gente sabe hoje que, associada à obesidade, existem condições graves que podem, inclusive, culminar com a morte do paciente. Vamos lá, pressão alta, diabetes tipo 2, acúmulo de gordura visceral, que a gente sabe hoje, a medicina sabe hoje que aumenta o risco de câncer. Quando a gente fala em tratar a obesidade, eu não estou pensando do ponto de vista estético, eu estou pensando do ponto de vista de doença que esse paciente pode apresentar ao longo do período em que ele está acima do peso. Já que o senhor falou de tratamento, eu queria que você explicasse então qual é o principal tratamento ou os principais tratamentos para a obesidade. Os principais tratamentos se dividem da seguinte forma. Primeiramente, mudança de hábito, controle da dieta, atividade física. Existem tratamentos medicamentosos, medicações que foram liberadas agora, inclusive pelos Estados Unidos, que têm a proposta de reduzir de peso. A cirurgia, que atualmente é a que garante uma melhor resposta no controle do peso, desde a quantidade de peso que o paciente perde até a manutenção dessa perda de peso, que é o que é mais importante. Você tem a cirurgia de redução de estômago e hoje
um conceito novo que está sendo colocado dentro da cirurgia é o de cirurgia metabólica, em que você altera o trânsito intestinal do paciente e controla a absorção de nutrientes e os fatores genéticos que predispõem o paciente à obesidade. A gente falou aí sobre estilo de vida, sobre medicamento, hormônio. Agora a gente sabe que é complicado muitas vezes para as pessoas prevenir um quadro de obesidade, doutor Luiz. Que dicas o senhor poderia dar para as pessoas que estão nos acompanhando? Inicialmente, ou melhor, especialmente, é o hábito de vida. Um dos fatores que a gente tem em mente que é importante para o controle da obesidade é o cuidado com a dieta. Não só o tipo de alimento, como também a forma em que você se alimenta. Por exemplo, comer em pé, comer apressado, não mastigar de forma adequada, são fatores que vão influenciar não só na digestão do alimento, como também na absorção dos nutrientes. Outro associado que a gente pode melhorar o controle do peso é a queima de energia. A comodidade da vida moderna fez com que a gente cada vez mais fosse deixando de queimar energia, certo? Prática de exercício físico é importante não só para você controlar peso, mas para você melhorar suas articulações, melhorar a circulação, melhorar a qualidade do seu sono, enfim. Praticar bons hábitos é o mais importante para o controle da obesidade. Luiz Carlos Filho, é certo dizer, e a gente falava sobre isso aqui em alguns momentos, que o organismo da pessoa obesa é um organismo inflamado? Sim, a gente sabe hoje que o adipócito do obeso, falando do ponto de vista técnico, a célula gordurosa do paciente obeso, ela é geneticamente programada para inflamar o corpo do paciente. Doutor Luiz, nós temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos ouvir. Olá, doutor Luiz. Ter pais e mães obesos aumenta a chance de ser obesa? Sim, a gente sabe que o componente familiar é muito importante, a genética é muito importante para o desenvolvimento da obesidade. É importante a gente desmitificar que todo paciente que é portador de obesidade, ele é assim porque ele come muito. Não. Existe o portador de obesidade que tem um excesso de alimentação, mas existe alguns pacientes que têm uma predisposição genética familiar para o excesso de peso. Nós temos mais uma pergunta, vamos acompanhar. Oi, boa tarde, doutor Luiz. Meu nome é Micaela Carolina. Queria saber em quais casos a cirurgia bariátrica é indicada. É uma pergunta importante do ponto de vista informativo. A gente hoje tem a ideia de que qualquer paciente com obesidade, independente do grau, ele deveria ser operado. Por outro lado, a gente tem o nosso órgão regulador, o Conselho Federal de Medicina, e ele recomenda a cirurgia em 2 casos. Ele recomenda no obeso grau 2, ou seja, aquele paciente que tem o IMC entre 35 e 39, associada à comorbidade. Vou dar um exemplo, é o paciente que é obeso grau 2 e tem diabetes tipo 2. Esse paciente tem indicação de cirurgia. E em todos os pacientes que têm obesidade grau 3, que é o paciente que possui o IMC acima de 40. Nesses 2 casos, nessas 2 situações, a gente tem indicação formal de cirurgia bariátrica. Agora eu quero falar para você da Corrida Unimed lá em Luiz Correia. Tá chegando o dia, você se prepara, você é o nosso convidado para a Corrida Unimed, que vai acontecer no dia 25 de março. As inscrições para essa corrida já estão abertas. Já pensou em correr na beira da praia, apreciando o mar, apreciando um belo pôr do sol no nosso litoral? Muito bom, né? Dia 25 de março, a Unimed Teresina realiza a corrida Correr e Amar em Luiz Correia. Percursos na praia de 3 quilômetros e de 8 quilômetros. As inscrições já começaram, basta acessar o QR Code que aparece na sua tela e participar. Queria agradecer então ao doutor Luiz Carlos Filho, conversando com a gente hoje sobre obesidade, sobre peso. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo. Sempre à disposição. Muito obrigada e a gente vai ficando por aqui. No próxima terça-feira tem mais Minha Saúde às 11h50 aqui na Band. Se cuidem, boa semana. Até lá. Tchau.